1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam ou vos ensinam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis e os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, se quiser sentar. Paulo começa a falar à igreja em Tessalônica. É comum a igreja, os súditos, vamos dizer assim, não reconhecer aqueles que ensinam, aqueles que trabalham. Você pode ver que as pessoas que você mais ajudou foi as que mais te feriram. Porque é da natureza humana. Na verdade, a gente tinha que ter maior estima por aqueles que nos estenderam a mão, por aqueles que um dia nos ensinaram algo. E Paulo começa a falar isso para a igreja. Ele fala, olha, rogo, ele está pedindo com força. Está falando, olha, tem tantos irmãos trabalhando aí, vocês não reconhecem o que eles estão fazendo. Olha o que eles estão fazendo. Né? Eles estão presidindo sobre vós, não com autoridade, mas pelo trabalho que eles estão fazendo, pelo ensino que eles estão passando. Então ele diz, tenha essas pessoas em grande estima. Eles estão fazendo o quê? Eles estão dando parte da vida deles, né? Nessa obra de evangelização, nessa obra de ensino, nessa obra de oração. Então, ele começa dizendo para a igreja, primeiro, olha para quem trabalha a seu favor. Olha para quem trabalha com amor. E tenha eles em grande estima, não fala nem em estima, em grande, ou seja, em muita estima. Não é eu ficar bajulando o pastor porque é pastor, a missionária porque é missionária, o evangelista porque é evangelista. Não. Reconhecimento. Reconhecimento. Fala assim, eu aprendi, eu estou recebendo. Mas o que a gente vê às vezes? Né? Principalmente em igreja. A pessoa chega na igreja, recebe e tal, aí acontece algo que ela não gosta, ela sai apedrejando todo mundo. Ela pega um pedaço de madeira e senta na cabeça daquele que um dia, bate na mão que um dia lhe foi estendida.
E Paulo está dizendo isso é até conforto para a gente, porque isso acontece há muito tempo. Então ele está dizendo, vocês têm que fazer isso, para quê? Para que tenha paz entre vocês. Se vocês não reconhecem essas pessoas que por amor está fazendo a obra, que por amor está ensinando, que por amor está demonstrando, como é que vai ter paz entre vocês? Não vai ter. Aí quando ele termina de dar essa instrução, ele diz assim, e eu também rogo aos irmãos que corrijam, pode estar assim na sua tradução, os desordeiros. Aqueles que ficam tirando as coisas da ordem. Tá tudo certinho, ele quer tirar do certinho, ele quer do jeito dele, quer do jeito dela. Então, vocês têm que pegar esses desordeiros e botar ele no lugar dele. Seu desordeiro, você fica aí. Você não vai pôr desordem onde está tendo ordem. Aí ele diz, do desordeiro. E aqueles que estão fracos, que estão desanimados, Então, ó céu, ó vida, ó azar. Esses aí, vocês têm que sustentar eles. Falar, vem cá, conversar, ter paciência para ouvir, fazer ele enxergar o lado bom das coisas. Paulo está dizendo isso para uma igreja que estava passando por isso e a humanidade vai passar por isso até Jesus voltar. Então ele fala, sustenta o fraco, sustenta aquele que está com pouco ânimo, que está desanimado da vida, desanimado de tudo, desanimado do trabalho, desanimado da família, desanimado da igreja, desanimado de ler a Bíblia. Quarta-feira Deus falou isso, do crente cansado. Como que é? É o crente cansado? O crente cansado. Então quer dizer, há quantos mil anos isso está acontecendo? E acima de tudo, ele diz, sejai paciente com todos. Às vezes, a gente que está um pouco mais forte na fé, a gente não tem paciência com o outro, mas de novo esse irmão com problema, mas de novo essa irmã desse jeito. Às vezes a gente não tem paciência com os mais fracos. Ele está dizendo, tenha paciência. Ele não conseguiu obter a força que você tem. Ela não conseguiu. Então, em vez de você ficar falando de novo, vamos começar a falar assim, que bom que nós podemos estar aqui para auxiliar esse irmão de novo. Essa irmã de novo. Fala, seu irmão. Por quê? Porque é um privilégio. É um privilégio você poder servir. Só que às vezes a gente olha como trabalho, não é trabalho, é privilégio. Aí ele diz, vede que ninguém dê aos outros mal por mal. Então quer dizer, a pessoa fez mal para mim, eu falo, então tá bom, agora você vai ver. Você vai ver agora, eu vou fazer aquela oração. Você vai ver com o meu Deus. Um dia uma senhora se dizendo crente, ligou para mim. Por causa de uma situação lá com uma outra pessoa, e ela falava assim, fulano vai ver, eu vou dobrar meu joelho e fulano vai ver o meu Deus. Eu falei, é o seu Deus mesmo, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não ouve isso aí não. Eu não falei para ela, eu pensei, porque se eu falasse eu ia ferir a fé dela. Então, ela falava como se Deus fosse exclusivo para ela. Deus fosse pegar o lado dela, tomar partido dela e rebentar o outro. Como vingança. Como vingança. Deus não toma partido de ninguém. Tem irmãos e tem irmãs que acham que é tão santo, tão imaculado, tão precioso, tão maravilhoso, que Deus vai vir. Deus vai vir do meu lado e vai contra a missionária Lúcia, porque eu sou melhor, porque Deus gosta mais de mim, porque eu sou mais isso, porque eu sou mais aquilo. Então Deus vai tomar partido. Deus não toma partido. Deus é justo. A gente tem um grande exemplo da justiça de Deus numa passagem de Salomão. Quando
quando Deus dá o espírito de sabedoria para Salomão, Salomão tem o primeiro grande desafio. Chegam duas mulheres brigando por uma criança. A Bíblia diz que naquela noite, as duas mulheres dormiram. E uma delas, na noite, sufocou a criança com o corpo e a criança morreu. Para que ela não ficasse sem o filho, ela foi e trocou as crianças. Ela colocou a criança morta com a outra mãe e a criança viva com ela. Quando a outra mãe acordou, foi pegar a criança, aquele desespero, a criança morta. E aí ela viu que não era dela, entrou naquela briga até que as duas foram parar na frente de Salomão. Salomão então pega, ouve uma, ouve a outra, e ele chama o guarda e fala assim: corte a criança ao meio e dê um pedaço para cada uma. Quando ele fala isso, aqui não era a mãe da criança. Olha como que é o gênero humano. Aqui não era a mãe da criança, ficou satisfeita, porque já que eu não tenho, ela também vai ficar sem. E a outra, que era a mãe da criança, a verdadeira, diz: não, se for para cortar no meio, então que a criança fique com ela. Salomão, cheio da sabedoria de Deus, disse: entrega a criança a ela, porque ela é a verdadeira mãe. Então, esse é o espírito de sabedoria que vem sobre aquele que busca, sobre aquele que procura a presença de Deus, que não tem interesse próprio, que não, como a gente diz, como está aqui, se ele não está contente, então ele quer que o outro também não fique contente. Se a vida dele não está bem, ele também quer estragar a vida do outro, porque ele não está satisfeito com a vida dele. Então ele está dizendo: não paga o mal com o mal. Não paga o mal com o mal. Mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, que ele está dizendo, de um irmão para com outro, como para com todos, como para com o ímpio. Ah, porque é ímpio eu vou tratar mal, porque é ímpio eu vou... Não, mas com todos. E aí ele diz: regozijai-vos sempre. O que é regozijar? É estar alegre sempre. Hoje eu estive com um dos grandes empresários aqui de Maringá, um jovem muito bem sucedido mesmo, mas ele é sozinho. Ele não tem uma esposa, ele não tem filhos, sozinho. E aí quando eu falei algo para ele, eu vi que aquilo impactou ele. Eu disse para ele: prosperidade não é ter R$1 milhão, prosperidade é ser e não ter. Não é próspero aquele que tem, é próspero aquele que é. Que é o quê? Que é seguro de si, que não se importa com a opinião dos outros. Uma coisa é ouvir a opinião e ver se a opinião que o outro está me dando serve para mim melhorar. O mesmo Salomão que eu citei aqui disse: na multidão de conselhos há sabedoria. Muitas vezes nós erramos porque nós não buscamos na multidão de conselhos a sabedoria. A gente vai pela nossa cabeça. Mas a Bíblia diz: na multidão de conselhos há sabedoria. Então muitas vezes a gente erra por isso. Eu penso de um jeito, eu vou fazer assim e tal, eu acho que é assim e tal, e não pergunta para ninguém, não pede a opinião de ninguém. Então os outros falarem é uma coisa, e eu querer ouvir as pessoas é outra. Eu me deixar influenciar pelo que os outros falam é outra também. A pessoa fala: pastor Marcelo, você é narizudo. Bom, se eu não fosse narizudo, eu deveria achar ruim? Não, eu não sou, é ruim. Se eu não fosse. Mas como eu sou narizudo, eu vou achar ruim? Não é grande para meu nariz? Eu acho. Pelo menos eu acho.
Pode ser. Pelo menos eu acho. Então eu vou achar ruim que a pessoa me chamou de nome azul? Tá bom. Ou seja, você escolhe se você vai se permitir ser ofendido ou não. Não é o que o outro fala que te ofende. É o que você recebe que te ofende. Então se a pessoa fala, você é um bandido. Aí o senhor esquenta o sangue e dá na fuça dele. Mas peraí, o senhor não é. Citou o nome. Eu não sou. O camarada está falando. Eu lembro que nós tivemos uma situação aqui na igreja. E aí eu falei assim para a pessoa, eu respeito a sua opinião, mas eu não sou o que você está falando. Porque é a opinião da pessoa. Eu não sou o que está falando. Quer falar que eu sou bandido? Tá bom. Se para você eu sou bandido. Prazer, bandido. Por quê? É a maneira como a pessoa vê. Então, muitas vezes, o quê? A gente se fere pelo que o outro está falando. Por quê? Porque a gente come o que o outro está falando. Como Jó disse, os ouvidos experimentam as palavras como o paladar experimenta os alimentos. Então, só eu que escolho o que eu quero comer. Então a opinião dos outros é importante? Mas ela não deve me influenciar. Eu devo colher ela e falar, não, isso aqui serve, isso aqui não serve. E aí eu vou sempre me manter o quê? Alegre. Porque a minha alegria não está condicionada ao que o outro pensa, ao que o outro acha, ao que eu tenho, ao que eu não tenho, ao que estão dizendo, ao que estão deixando de dizer. Se eu sou reconhecido ou se eu não sou. Bom, eu escolho estar alegre porque Deus me escolheu para existir. Ora, se existo, vivo. Isso já foi lá na filosofia, né? Bem, se eu existo, eu vivo. Então eu já devo me regozijar, porque eu fui escolhido para existir. Quem escolheu eu e você para existir? Exista, Deus. Uau! Bom, se eu existo, eu vivo. Uau! Quantos anos eu estou hoje? Eu estou com 42. Uau! Então eu já passei pela fase de feto, pela fase de criança, pela fase de adolescente, pela fase de jovem, e agora eu estou na fase adulta. Uau! Eu que vou escolher se eu vou ser alegre com tudo isso que eu vivi, ou se eu vou olhar as mazelas da vida e andar, ó céus, ó vida, ó azar. É isso que ele está dizendo. Se alegre. Eu conheço pessoas que são infelizes com o bolso cheio de dinheiro. Eu conheço pessoas que se sentem sozinhos, cercados de pessoas. Porque a felicidade não é uma situação, é uma condição. Eu sempre faço a comparação que Adão estava na condição totalmente favorável no Jardim do Éden e pecou. E Jesus, na situação totalmente desfavorável, não pecou. Por quê? Porque a escolha que eu faço dentro de mim que vai determinar o meu caminho e não o que está acontecendo à minha volta. Não é o que acontece ou o que deixa de acontecer comigo que vai determinar o que eu vou ser. São as minhas escolhas, independente do que está acontecendo. Então, diga assim, eu escolho. Eu escolho ser feliz. ser feliz. Então a felicidade é uma escolha. Eu escolho ser feliz. Eu não aceito ser infeliz. E eu não preciso ter dinheiro para ser feliz. Dinheiro vai comprar coisa. Você não vai encontrar na prateleira amor para comprar. Você não vai encontrar na prateleira amizade para comprar. Não vai. Mas se você escolher ser feliz, ainda que você tenha um único amigo, ele vai ser o suficiente para você ser feliz. Porque a felicidade é uma escolha. Eu escolho.
Jesus e Barrabás, a morte e a vida, como foi dito lá em Deuteronômio 30, 29, se eu não estiver enganado. A bênção e a maldição, estava lá. A bênção que era Jesus e a maldição que era Barrabás. Quem escolheu a maldição? Israel. O sangue dele cai sobre nós. Então o povo sofreu a consequência, eu estava explicando isso para o irmão esse dia. O povo judeu sofre as consequências da escolha deles até hoje. Mesmo sendo o povo escolhido de Deus. Só que eles escolheram outra coisa. Deus vai salvar o povo judeu? Vai. Mas todas as mazelas eles vão sofrer. É o povo mais perseguido do mundo, porque eles disseram que o sangue desse justo cai sobre nós. Eles que pediram. Eles que pediram. Então, eu escolho ser feliz. Então, eu vou ser feliz andando a pé, eu vou ser feliz andando de carro, eu vou ser feliz andando de chinelo, descalço, de tênis, calçado, descalço. Comendo, não comendo. Talvez eu ficasse sem comer, vai me causar ainda mais alegria, porque quer comida mais gostosa que a comida com fome? Não existe, você pode comer em qualquer lugar. Se você tiver com fome, aquilo você chega e baba. Bem, aí ele pega e fala, bom, regozije-se sempre, esteja alegre sempre. Você foi escolhido para existir. Ei, você sabe o que é ser escolhido para existir, irmão? É ser escolhido para ser eterno. E vocês vão entender aqui na frente que quem fala, eu não quero ser mais eterno, não é o mundo espiritual que determina, sou eu e você. Aí ele diz assim, orai sem cessar. Tem gente que fala, mas como orar sem cessar? A gente vai ficar de joelho o tempo todo orando? Não. Você está trabalhando, você está falando com Deus, você está na escola, você está falando com Deus. O tempo todo você está orando. Você está orando, você está falando com Deus. Oh, Senhor, eu estou aqui. Faz esse trabalho, Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria. Senhor, isso aqui é para o teu louvor. Eu estou indo lá ter essa reunião com esse empresário, que tudo glorifique o Senhor. Que eu seja boca de Deus ali, não faça só um negócio, mas eu possa deixar uma semente do teu Espírito Santo ali. O tempo todo orando. Né? E aí ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então ele está dizendo, em tudo dai graças. Ah, pastor, hoje eu perdi meu emprego. Meu patrão chegou e falou assim, olha, tá difícil, a crise apertou, eu vou ter que te mandar embora. Você vai agradecer ele pelo tempo de serviço, tal, certinho, vai falar, Senhor, eu te agradeço por esse emprego que o Senhor me deu. Olha o que ele está ensinando a nós. Eu te agradeço por esse emprego, Senhor. Por esse emprego qual eu recebi um salário, eu recebi o que eu precisava para o meu sustento até hoje. E no dia de hoje, o Senhor achou melhor que eu fosse dispensado desse emprego. Eu quero te agradecer por isso. Qual que é a nossa situação normal? Perdi o emprego, aí eu não estou orando? Eu não estou na igreja? Eu não estou fazendo campanha? Eu não sou dizimista fiel? Eu não sou ofertante? Eu não sou pastor? Como é que eu fui mandado embora? Deus! Como é que o Senhor faz isso comigo, Deus? Ele está dizendo, em tudo dá graça. Obrigado, Senhor. Olha, Senhor, eu quero te dizer então que esse desemprego eu entendo que é bom, porque tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Mas há um temor no meu coração, Senhor, porque sem emprego eu não vou ter recurso para me manter. E agora eu preciso lhe pedir que o Senhor abra uma nova porta. Porque essa porta que se fechou foi o tempo do Senhor para mim. E eu te louvo por isso. Mudou. Aí você vai ver o mover do Espírito Santo totalmente diferente na sua vida. Porque você não está pedindo você não está pedindo por merecimento. Você está falando obrigado, Senhor. Ah, bati o carro. Oh meu Deus.
Bati o carro, estragou, mas que bom, Senhor. O outro condutor não se machucou, ninguém morreu, ninguém... Em tudo dá graça. Ele está ensinando a gente a em tudo dar graça. Por quê? Porque em tudo dá graça. Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Mas aos meus olhos isso não está bom, missionário. Isso não é bom aos meus olhos, que são olhos carnais, de um homem carnal que ainda não é espiritual e não consegue ver a grandeza de Deus naquela situação aparentemente ruim. Porque a Bíblia diz que todas as coisas aqui na terra são aparência das coisas celestiais. Ou melhor, numa outra tradução, são sombra. O que é sombra? Você vê a sombra de uma árvore, você consegue ver as folhas bonitas que aquela árvore tem, aquele tronco bem desenhado, as frutas, o desenho, as flores. Você consegue ver tudo isso na sombra? Não. Você só consegue ver quando você olha para a árvore. Então tudo que Deus permite a gente ver aqui é só sombra. Sabe um lugar lindo, 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 lindo? Vou falar de um lugar lindo, lindo, lindo que o irmão conhece, Mendonça. É lindo, 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 não é? A Terra ao Sol. Isso, lindo. Um dos lugares mais lindos que nós temos aqui na América Latina. Eu estou falando dele porque ele é argentino, ele conhece. É sombra do que está no céu, sombra. A Chapada dos Guimarães, que a maioria de vocês pelo menos já ouviu falar, ou já viu por foto. É lindo, maravilhoso, não é? É sombra. O Rio de Janeiro, que todo mundo fala que é enseada do Rio de Janeiro, lá, né? O lago, lá, a região dos lagos, linda. É sombra do que é celestial, do que está no céu. Mas em tudo, dá graça. Aí ele diz, bom, se você se regozija, se você ora sem cessar, se em tudo você dá graça, eu ainda vou te fazer um pedido. Não elimine o Espírito Santo. Não extinga, né, o Espírito Santo. Ele está dizendo para nós. Então quem extingue, quem elimina o Espírito Santo da própria vida é eu e você, pelas escolhas que nós fazemos. Ah, o Espírito Santo saiu. Não. O irmão, a irmã, extinguiu o Espírito Santo da vida dele. Está na Bíblia. Por quê? Não tem um coração grato, não é alegre, não reconhece as pessoas que presidem sobre ele, que lhe ajudam, que lhe ensinam, que lhe acompanham. Então, é uma sequência de ações contrárias ao Espírito que nele habita. Ele vai, com isso, ele vai o quê? Extinguindo o Espírito Santo. Bem, aí ele diz, não desprezei as profecias. E aí ele faz mal, examinar tudo, retende o bem. Então ele diz, olha, tem muita gente que fala, que negócio de profecia, o quê? É assim ou não? Vocês já não ouviram isso? Mas ele diz, não despreza. Ele não está dizendo para aceitar. Ele está dizendo para não desprezar. Ouve. O irmão veio, a irmã veio e entregou lá uma profecia, você achou ela meio torta. Mas não despreza. Não fala amém também. Guarda. Pega a profecia, põe na caixinha lá e fica esperando. Ele diz, examinai tudo, retende o bem. Examina. Isso aqui não é bom não. Joga fora. Agora o irmão veio entregar para mim uma profecia e eu pego e falo, está na carne? Irmã Lúcia, missionária Lúcia. Presbítero, nem deixa aparecer da carne. Não faça isso. Porque a primeira coisa que ele diz aqui é para quê? Para a gente amar. É ou não é? É. Para a gente ter o mais fraco com amor, ser paciente. Às vezes, o irmão, a irmã... Quer ver uma coisa comum? O pastor vai lembrar disso.
Quando você chega numa igreja pequena, que tem geralmente os irmãos ali, e ele vê que você é diferente, você pode ter certeza que alguém vai vir te entregar alguma coisa. Já perceberam isso, né? Por quê? Porque é uma necessidade da pessoa entregar. Nem sempre é Deus. Por isso que a instrução que Paulo está dando aqui é para quê? Para não desprezar a profecia, mas examinar e reter o que é bom. Porque às vezes o profeta está ali, ninguém ali na igreja dá mais bola para ele. Então quando chega alguém diferente, ele precisa saciar o desejo de ser útil, que todos nós temos. Às vezes eu quero entregar alguma coisa por irmão, porque eu quero me sentir útil por irmão, não quero fazer mal para ele, mas eu quero ter uma utilidade por irmão. A alma começa a pedir isso. E isso é algo bom. Só que se eu não souber controlar, é onde Deus fala, os meus profetas estão falando que eu não falei, estão dizendo que eu disse e eu não disse. Eles estão entregando coisa do coração e da mente deles. Porque nós temos a necessidade de se sentir útil. Não é gostoso a gente que já teve experiência de entregar algo a uma pessoa, de entregar uma direção, e daí você vê a pessoa feliz naquilo que Deus usou você. Puxa, é uma satisfação, irmãos, que vocês não fazem noção quem não teve. É muito bom. Você vê que você foi um canal de Deus na vida da pessoa. E às vezes a gente sente necessidade de ser esse canal de novo. E se a gente não se colocar na brecha do Espírito Santo de Deus, a gente acaba começando a dar vazão para a emoção e não para o Espírito. Por isso, Paulo diz aqui, então, você não despreza as profecias, antes você examina tudo e retém o que é bem. O que é bem. Aí ele dá um conselho aqui, olha, abstende-vos de toda a aparência do mal. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Né? A gente que é pastor, principalmente, a gente aconselha todo mundo, tanto o homem quanto a mulher. Mas, por exemplo, tem certos conselhos, tá, irmã, aqui, que eu já dei alguns conselhos para ela na área conjugal. Eu chamei minha esposa do lado. Por quê? Porque eu precisava falar para a irmã coisas de intimidade que eu não poderia falar, só eu e ela. Não por causa de mim, tampouco por causa dela, mas para que se evite a aparência do mal. Ó o pastor, ó lá, vai lá pro cantinho com a irmã, ó, sozinho, ó. Você está na simplicidade. Né? Tem um texto que diz, onde há malícia, onde há santidade não há malícia. Então, para mim, irmão, irmã, é tudo a mesma coisa. Mas e para os outros? Não é. Então a gente tem que o quê? Evitar a aparência do mal. Eu tive um rapaz que toca num grupo gospel, e aí ele foi e sentou na mesa com os amigos dele do mundo, e os amigos dele estavam com aquelas torres de chope. E um pastor tinha convidado ele e a banda dele para tocar na igreja. Coincidentemente, o pastor passa na praça de alimentação e vê ele sentado numa mesa com 2 torres de chope desse tamanho. O que o pastor fez? Cancelou. Não quis eles para ministrar na igreja dele. Porque ainda que ele não estivesse bebendo, ele estava na mesa onde todo mundo estava bebendo. Na roda dos escarnecedores. Isso é a aparência do mal. Aí a pessoa vai lá, viu ele lá na mesa, ele não estava bebendo, mas ele estava na mesa que tinha 2 torres de chope. Aí vê ele na igreja, aleluia! Ué? O cara estava enchendo o barco lá na praia. E não estava. Entende isso? A aparência do mal. Né? Então, evitar a aparência do mal. Bom, e aí ele diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas falam assim, aí eu vou falar um pouquinho de doutrina aqui, doutrina de usos e costumes. Muitas pessoas falam assim, não, o que importa é o espírito. A carne não presta para nada. Bom, o texto está dizendo que a santificação é espírito, alma e corpo. Bem, espírito, já sabemos o que é. Alma, são os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Corpo, a nossa maneira de se portar, a nossa maneira de se vestir, os gestos que nós fazemos, a nossa maneira de andar, os lugares que nós frequentamos. Ou seja, a santidade que está no espírito tem que vir refletindo o que? A alma até chegar no corpo. É a roupa que salva? Claro que não. É o jeito de falar que salva? Também não. É o pensar que salva? Não também. Mas tudo isso é reflexo de quem é salvo. Quem é salvo não xinga, não mente, não senta na mesa com 2 taças de chope, né? Não usa certas roupas, não anda com certas pessoas. A pessoa que busca se santificar é uma pessoa de poucos amigos. Por quê? Porque você vai selecionando. Não é que você está desprezando o outro, é que não dá mais. Luz e treva não combinam. Não dá. Bem, então, essa santificação ela tem que ser completa, do espírito até o corpo. Em tudo. Então ele está falando no agir, no pensar. Tem gente que não fala, mas a cabeça é uma latrina, né? Maquinando coisa, né? É. Fica o tempo todo. Né? Então eu tenho que santificar o quê? Os meus pensamentos. Eu já santifiquei minha boca. Minha boca não fala o que eu penso. Mas eu ainda penso. Então eu tenho que começar a buscar o que? A santificação do pensamento. O corpo, você já está dominando o corpo, mas não está dominando a alma, o sentimento. Quer um exemplo? Quando alguém te fechava no trânsito, você soltava um palavrão. Agora, quando alguém te fecha no trânsito, você, ô abençoado, filho de Deus. Mas você só mascarou o que você xingava. Eu parei de falar, ô abençoado. Se alguém falou pra mim, não fala, ele falou assim, sai da frente abençoado. Vai te dar na mesma. Dá na mesma. Porque você está... Melhor ficar isso. Por quê? Mas tudo isso é um processo. Então, quando a pessoa me fechava no trânsito, eu falava, ô, seu filho do maquinhão que fuça. Né? Agora você fala, ô, seu abençoado. Mas na verdade, você só pôs o adesivo de abençoado. A intenção é falar, ô, seu filho do maquinhão que fuça. Seu filho de uma mulher da vida. Né? Você não fala a palavra feia, mas fala, ô filho de uma mulher da vida. É a mesma coisa. Né? Você só deu o quê? Sutileza. Quando é que você vê o domínio próprio? Quando a pessoa te fechou e aí você conseguiu, graças a Deus não vai acontecer nada. Mas isso é um processo. Mas eu tenho que estar com isso consciente. Sempre estar pensando nisso. Amém, irmãos? Amém. Não é para se autocondenar, não, tá? Bem, ele diz, para que permaneçam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará.
Quando ele dá todas essas instruções, ele termina dizendo, fiel a quem vos chama. Então ele está dizendo, Deus é fiel, ainda que você não seja. Deus é. Foi Ele que te chamou. Você não está aqui porque você um dia quis. Ele te provocou, porque Ele estava te chamando. E Ele usou de todas as maneiras para você ouvir Ele te chamar. E Ele é fiel no chamamento dele. Então, e Ele vai fazer o quê? Tudo aquilo que a gente se esforçou para fazer e não conseguiu, Ele vai fazer. Ele vai completar. Isso não é para mim falar assim, eu não consegui, Deus termina. É aquilo que eu me esforcei, eu lutei, eu tentei, eu chorei, eu fiz de tudo e não consegui vencer. Ele vai falar, eu vi teu esforço, eu completo o que você não conseguiu. Eu vi que você fez de tudo, que você não conseguiu vencer isso. Por isso que eu posso dizer, o que está escrito em Romanos. Em Cristo nós somos mais vencedores. Em Cristo. Não nas minhas obras eu sou mais que vencedor? Na minha devoção eu sou mais que vencedor? Na minha santidade? Não. Em Cristo. Em Cristo nós somos justificados. Não é o que eu faço que me justifica. É Jesus que me justifica. O que eu faço demonstra a vida de um justificado. É ao contrário. A gente não faz para ser, a gente faz porque é. Amém, irmãos? Amém. Que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração. Deus falou muito comigo essa semana sobre ser grato por tudo. Falou comigo, todo dia eu acordo pela manhã e Ele me colocou a orar 4, 5, 6 vezes por dia agradecendo por tudo. Agradecendo pela conta que eu não consegui pagar. Agradecendo por aquele sujeito que era para me pagar e não me pagou. Agradecendo pelos meus inimigos, aqueles que fazem o mal contra mim. Agradecendo por aqueles que não fazem o mal, mas que falam mal de mim. Ele me levou essa semana inteira a agradecer por tudo. Agradecer porque eu fiquei limpado. Agradecer por um negócio que não deu certo. Ele vem falando comigo desde segunda-feira. Agradeça por tudo. Seja grato por tudo. Por quê? Porque quem não é grato por tudo se torna egoísta e infeliz. E ele diz, regozijai-vos. Vamos nos colocar em oração e que o Espírito Santo de Deus nos dê força para a gente se regozijar sempre. Não importa o que a gente viva, não importa a nossa situação, a gente sempre se alegre do Senhor e para o Senhor. Amém, irmão?